Olá, seja bem-vindo ao Grimório do Chá das Bruxas. Eu ajudo os tarólogos, as tarólogas, os oraculistas a multiplicarem os seus rendimentos em até 4 semanas, através de uma leitura eficaz de seu tarô. Eu sou a Sandra Júlia, taróloga, com experiência há mais de 10 anos em consultorias e leituras, idealizadora do Chá das Bruxas, um espaço de estudo de ciências ocultas, cartomancia e oráculos. Você, tarólogo, taróloga, oraculista, escreva para mim. Eu vou fazer muita questão de ler a sua pergunta e respondê-la, não é? Dentro dos nossos roteiros do Grimório do Chá das Bruxas. O e-mail é chadasbruxasoficial@gmail.com. E também vou fazer um convite a você. Venha participar, venha curtir o Facebook do Chá das Bruxas 8, o Instagram do Chá das Bruxas 8 e também o YouTube, o nosso canal, no qual você vai ter acesso a todas essas informações que o Chá das Bruxas dispõe através dos episódios do Grimório. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho. Eu trouxe aqui algumas questões muito importantes sobre o diálogo, sobre a comunicação, sobre como chega aos conceitos que o seu oráculo dispõe através da sua consulta com seu consulente. Então, pensando sobre isso, eu acredito que seria muito importante tratar o conceito de comunicação. Qual é a diferença entre a comunicação cotidiana, não é? A comunicação vinda da sociedade e a comunicação dentro de uma consulta? Qual a diferença que tem? Essa é uma das questões que muito me chamou a atenção quando chegou até a mim. E existe sim uma grande diferença. Mas antes de falar sobre essa diferença, eu gostaria de tratar um pouquinho do conceito de comunicação. Não é? O que se trata a comunicação? É um diálogo. Esse diálogo pode acontecer tanto na fala, como numa forma de expressão, como um ato, não é? E desenho. Então, quando nós falamos sobre a comunicação, nós envolvemos desde o momento em que nós entramos numa escola até um movimento artístico, não é? A comunicação se dá, inclusive, intrauterina. Então, é uma questão que abarca muitas situações do ser humano. E não seria diferente dentro de uma consulta. Quando nós estamos com o nosso consulente, nós estamos exatamente tratando uma ferramenta cultural, uma ferramenta da humanidade, que é um tarô, é um oráculo, não é? As formas de comunicação da natureza, inclusive da natureza humana, não é? Em diálogo com aquela pessoa que está com a dúvida, com aquela pessoa que está em conflito existencial. Normalmente é isso que acontece conosco. Então, esse diálogo nos remete a um diálogo, inclusive primitivo, não é? Uma comunicação muito, muito íntima, muito profunda. E talvez seja aí a maior das diferenças, não é? Quando nós estamos tratando a questão da comunicação social, ela trata de uma educação comunitária. Mas quando nós estamos falando sobre uma comunicação dentro de um sistema, de um diálogo tão íntimo que é uma consulta, nós estamos tratando de um aprendizado e também de um apelo. A comunicação que se dá, e aí que se torna diferente, a comunicação que se dá dentro de uma consulta, ela nos dá oportunidade de aprender mais do que ensinar. Dentro de uma consulta, a comunicação entre o tarô, não é?
oráculo, nós como ponte dessa comunicação, e o consulente, existe um conceito maior que é o aprendizado, que é a educação, que é a orientação. Então, se nós formos entender a diferença entre a comunicação social e a comunicação dentro de uma consulta, de um ambiente ritualístico que é a consulta, nós podemos dizer que a comunicação social se dá de um diálogo histórico. São duas histórias, duas visões de mundo que estão se entrelaçando num diálogo. Mas quando nós falamos de uma comunicação no ambiente ritualístico de uma consulta, nós precisamos abordar orientação, educação e aprendizado. São os três pilares que transformam essa comunicação entre o oráculo, o tarô, o consulente e nós como pontes desse diálogo, um diferencial em todo o processo histórico do ser humano. E é por esta razão, meu tarólogo, minha taróloga, meu oraculista, que eu gostaria de lembrar a vocês a importância de estarmos com essa ferramenta e a importância de que esta leitura seja eficaz. E sendo eficaz, certamente nos torna especiais, nos torna importantes para aquela vida, para aquela pessoa que nos procurou, e sendo assim, nós realmente conquistamos uma experiência e autoridade.